Aleluia, glória a Deus, graça e paz, queridos. Que prazer, que honra estar com vocês aqui esta manhã. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós somos tão gratos ao Senhor, Pai. O Senhor é um Deus tão bom. Nós podemos te louvar pela sua bondade, Pai. O teu povo te adora porque o Senhor é bom. Nós somos salvos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. E por causa deste sangue, Pai, nós estamos reunidos aqui em seu nome, Pai, para adorar, bendizer, engrandecer o seu nome. Todo louvor, toda honra, toda glória sejam dados a ti, Pai. Nós te adoramos, nós te amamos, nós te bendizemos, engrandecemos o Deus da nossa salvação, o Deus da nossa vida. Toda glória, todo louvor, digno é o Senhor, digno é o seu nome. Obrigada, papai, nós te adoramos, Pai, nós bendizemos o seu nome. Eu me coloco nas suas mãos, totalmente dependente do Senhor. Fala através da minha vida, usa-me, Pai, para o louvor da sua glória. Fala através de mim. Eu oro pelos meus irmãos, para que estejam com fome e sede de Deus, para que recebam tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Obrigada por essa manhã gloriosa, onde as suas misericórdias se renovam nas nossas vidas. Obrigada por uma graça, Pai, abundante. A tua graça nos basta, Pai. Obrigada por ela. Obrigada pelo alimento, pelo sustento. Obrigada pelo aumento do Senhor nas nossas vidas. Nós recebemos tudo que vem do Senhor. Nós te adoramos em nome de Jesus. Queridos, eu ministrei uma matéria aqui recentemente que chama Oração que Prevalece. Tem algum aluno meu aqui? Aleluia, tem vários alunos meus aqui. Nós vamos levantar a nossa voz, nós vamos exaltar o Senhor em oração, amém? Os que são meus alunos, os que não foram, os que já foram, levante sua voz e adore o Senhor um pouquinho. Diga palavras de amor a Ele, diga palavras de gratidão a Ele, exalte o nome do Senhor. Ele quer ouvir dos seus lábios adoração, Ele quer ouvir de você palavras que o glorifiquem. Exalte o Senhor, levante suas mãos, adore-o. Aleluia, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Santo é o Senhor, digno de toda glória, de todo louvor. Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Você pode sentar, querido. Nós nascemos de novo. E o propósito desse novo nascimento, obrigado, vocês são maravilhosos, queridos. Esse propósito é glorificar Deus. Amém. Nós glorificamos com louvor e cantando com esse louvor maravilhoso, com esses irmãos incríveis. Mas nós tem que ter um fogo dentro de nós. Tem que ter algo dentro de nós para a gente estar glorificando o tempo todo, exaltando o Senhor. Não é por nossa causa. Não tem nada a ver com a gente, amém? É tudo por Ele, para a glória dEle. Você levanta mãos santas para adorá-lo. Você dá glória, você dá aleluia. Amém, aleluia. Eu sou muito grata ao Senhor, muito grata a minha pastora, amiga Tereza, uma pastora, uma mulher de Deus maravilhosa, pastor Francisco, os pastores que estão aqui, José Carlos, o pastor Aurélio, que bênção ouvir o pastor Aurélio, nunca tinha tido essa experiência de ouvi-lo assim tão bem, tão ao vivo, que bênção, né? O pastor Felipe, né? O meu vice-diretor aqui, o vice-diretor da escola, esse lugar é a minha casa, amém? Eu vim dar aula aqui de oração agora e foi tão poderoso, foi tão maravilhoso. Eu me senti tão bem. Larissa! Eu me senti tão bem, fui tão bem recebida. E foi um tempo muito glorioso para mim, muito especial mesmo. Estou com minha amiga, a pastora Simone, que está me acompanhando aqui. Ela veio no último dia de aula. E os irmãos, a diretoria, os monitores, todo mundo pegou junto. E foi uma matéria muito maravilhosa, gloriosa, bênção para mim. E eu creio que tenha sido bênção para os alunos também. E eu já tinha vindo, eu cheguei quando tinha acabado
Fundamentos da Fé com a pastora Carla, nossa minha amiga Tereza. Que glória! Então, ela preparou todo o caminho de oração e o que o Senhor nos direcionou, nós ministramos nesse tempo. E uma coisa muito importante que o Senhor ministrou desde o começo, os meus alunos lembram bem, era sobre o fervor. Crentes fervorosos, orações fervorosas no Espírito, amém? Saímos daquela questão mecânica, daquela questão automática e voltarmos para aquele primeiro amor, amém? Na minha igreja o tema era avivamento, então pegou tudo ali junto e foi maravilhoso. O tema aqui é de restauração, não é? Aqui o tema é de reconstrução. Aleluia! Que tema glorioso, que tema maravilhoso. A alegria do Senhor é a nossa força. Não importa as circunstâncias, como a Tereza falou aqui agora, não importa o dia mal, a alegria do Senhor é a sua força. Se você continuar firme, fervoroso no Espírito, vai passar rápido. Você vai vencer essa situação rapidinho. Amém? E quando a gente fala de reconstrução, quando a gente vai falar de restauração, então traz algumas coisas à nossa memória. Né? Reconstrução traz algumas coisas à nossa memória. Reconstrução, algo foi construído e necessita ser reconstruído agora. Então precisa passar por uma reforma, por uma restauração. Então, vocês estão recebendo essa palavra há um mês já. Então, estão recebendo, eu acho, um mês, pastor? Já estão recebendo várias instruções. Como a Tereza falou aqui, aquilo que for ministrado, agarra. Agarra. Segura com você. Pega aquilo como verdade. O inimigo não quer, ele vai te impedir, vai te fazer esquecer, distrair. Não se distraia, fica ligado, fica concentrado. Recebe aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Primeiro você tem que abrir o coração. Amém? Sou um ser igual a todos vocês. Eu queria que vocês nem me olhassem. A minha oração é assim, que as pessoas vejam Cristo em mim, não quero que me vejam. É Cristo que tem que ser visto na minha vida, amém? E que você receba da palavra que o Senhor vai compartilhar hoje, mas com o coração aberto. Amém. A minha oração sempre para que nós tenhamos homens e mulheres com fome e sede de Deus. Amém. Quando nós temos fome e sede, o Senhor nos alimenta. A palavra de Deus é o nosso alimento. Ela é o que nos sustenta. Se você não tiver arroz e feijão, mas tiver a palavra, você está alimentado. Porque a Bíblia diz que ela é o nosso alimento. Se tiver escuro, ela é a sua luz. Ela é a lâmpada que vai guiar o seu caminho. Porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, nós temos tudo o que nós precisamos para viver uma vida de sucesso e de vitória. A palavra, o Espírito, amém? Nós só precisamos desejar. Diga, desejar. Eu só preciso desejar. Você está aqui com alegria, você veio aqui porque você ama o Senhor. Esta é uma igreja abençoada, este é um povo abençoado, amém? Nós somos prósperos, ricos, abençoados, para que o reino de Deus se expanda pela face da terra, amém? Todo bem que Deus deseja para você, todo bem que Deus dá para você, é para voltar para Ele mesmo e para a glória dEle mesmo, para que o Evangelho se expanda. A sua alegria vai trazer alegria para uma outra pessoa. Nós cantamos aqui algo maravilhoso, que nós somos salvos. Eu sou salva. Eu fui alcançada. Você e eu somos salvos. Isso já era o suficiente. Amém? Eu sou salva. O amor de Jesus me alcançou. E isso tem que mexer comigo. Eu sou salva. Se eu morrer agora, eu sei para onde eu irei. Eu sei que estarei no colo do meu Pai. Eu sou salva. Jesus me alcançou, o amor de Jesus me alcançou. E não importa o que aconteça, esse amor jamais vai me deixar. Ainda que todo mundo me abandone, jamais o amor de Deus me abandonaria. Então eu recebo do amor de Deus, me alimento desse amor, sou suprida com esse amor e vivo para transmitir esse amor. E vivo para dar testemunho da vida de Deus na minha vida. Você vivendo em alegria, você vivendo em paz, você vivendo em comunhão, você sendo restaurado.
você vai dar testemunho da vida de Deus. Amém? Olha, eu acho que vocês já leram muito sobre Neemias, eu não vou ficar aqui em Neemias. Eu só vou usar Neemias só para dar entrada onde eu preciso dar entrada, entendeu? Porque eu dei uma matéria de oração e eu quero falar de oração um pouco também, amém? Porque hoje em dia, pastores, está muito difícil. O cristão hoje, pastor Aurélio, pastor José Carlos, está muito difícil. Crente não quer orar. O crente quer as bênçãos, ele quer tudo que é direito dele, mas sem se esforçar. Sem precisar ir na igreja, sem precisar ler muita palavra. E oração, então, né? Vai marcar uma vigília para ver. Né? Marca uma vigília. Eu falava isso com os meus alunos. Pena que a gente não marcou uma vigília, não deu tempo. Podia ter marcado na aula. Acho que a próxima matéria que eu der de oração, vou marcar uma vigília. Os crentes não querem orar muito, não tem mais aquela disposição muito de orar, né? Nós que trabalhamos no sistema prisional aqui do Rema, aqui em São Paulo, né, sistema prisional da pregação da palavra, de vez em quando a gente se reúne para a gente fazer umas vigílias de oração por causa do sistema prisional. E é difícil, mesmo com um objetivo tão grande, tão importante de estar dentro do sistema prisional ministrando a palavra, nós deveríamos estar todos ansiando por esse tempo de vigília, porque é um tempo onde a gente se fortalece muito em oração, e nós precisamos estar em oração para poder levar a palavra aonde nós vamos, né? E eu e você temos esse principal ministério, o da reconciliação, de reconciliar o perdido a Cristo. Então, seja no sistema prisional, seja no meu trabalho, seja na minha escola, na minha faculdade, na minha vizinhança, eu tenho que estar com isso dentro de mim ardendo. Eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que dar testemunho, eu tenho que ganhar pessoas para Jesus. Jesus está voltando. Nós falamos sobre orar pelas autoridades. Vocês querem ter paz? Então orem pelas autoridades. Se vocês não orarem, vocês não vão ter paz. Está lá no Timóteo. Então, nós precisamos orar e orar e orar para que nós tenhamos paz. Precisamos orar para realizar a obra que o Senhor nos chamou para realizar. Não é na força do nosso braço, mas é no poder de Deus que opera em nós e através de nós. Amém? Não é através do louvor, através do pastor, dos líderes só. É através de mim e de você também. O Senhor quer usar você, o Senhor quer alcançar pessoas através da sua vida. Aonde quer que você vá, a luz dele precisa brilhar. Amém? A luz dele que está em você. Diga, eu sou a luz, eu sou o sal da terra. Eu e você temos que salgar. Temos que fazer a diferença. As pessoas têm que desejar estar perto de nós. As pessoas têm que desejar nos contratar para os melhores empregos, amém? Eu vou contratar, porque essa pessoa é a melhor pessoa para essa vaga. O Espírito Santo trabalha e abre as portas. Eu preciso dessa pessoa porque ela precisa convencer alguém. É essa pessoa que eu vou usar. O Espírito Santo fala, eu quero usar essa pessoa para convencer aquela pessoa daquilo que ela precisa alcançar. Aí o Espírito Santo usa você, e você com graça chega e quebranta corações. E libera caminhos, e traz a bênção. Está tudo preparado para nós. Somos abençoados com todas as sortes de bênçãos, nas regiões celestiais por Cristo Jesus. Amém? Nossa, você não ficou alegre com isso? Meu Deus do céu, pastor. Nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Diga todas. Todas, não sou eu que estou dizendo, é uma palavra que diz. Então, nós cristãos precisamos aprender a ficar bem alegre com essa palavra. Você já leu 1000 vezes. Na 1001 vez que você lê, você se alegra do mesmo jeito? Porque ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Ela é apta para discernir as coisas. Ela vem como uma espada, sabe? Então, como diz a palavra em Hebreus, ela é poderosa. Ai, poderoso, eu queria ver. Não, você não é do que vê, não, filho. Você não é do que sente, não, meu amigo. Você é pela fé mesmo. Você crê nela pela sua fé. Ai, mas eu queria ver. Não. Está errado, você não vai ver nada. Se você for por esse caminho, meu amigo, você vai perder tempo. O crente vive pela fé. Ele reconstrói as coisas pela fé. Diga, pela fé. É pela fé.
É pela fé que eu durmo, é pela fé que eu acordo, é pela fé que eu vivo. É pela fé. E essa palavra, ela é viva, ela é poderosa. Então, nós precisamos estar com ela no nosso coração. Como você sabe tudo sobre Neemias já, eu vou ler só o capítulo 1 aqui, tá bom? Eu estou chegando no final do mês, então vocês já devem ter estudado muito sobre isso. Quem não estava aqui, quem não viu tudo, vai lá e estuda Neemias. Maravilhoso, hein? Falei um pouquinho na nossa aula também, na hora da intercessão, brechas, né? Não tem alguma brecha, entra lá, intercede e ora e resolve. Neemias 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre os de Jerusalém, sobre Jerusalém. E eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Havia uma situação aqui. Neemias soube as notícias de como estava o povo. E quando ele ouviu as notícias, não eram boas notícias. As pessoas estavam humilhadas, estavam destruídas. Os muros tinham caído. A cidade estava totalmente sem proteção, porque os muros protegiam a cidade. O povo estava humilhado. E quando ele ouviu aquela notícia, ele sentou e chorou. Uma situação dessa é muito triste. Quando nós vemos uma casa, não sei você, mas quando eu ando pela cidade e que eu vejo lugares fechados, prédios totalmente largados, abandonados, você vê terrenos, você vê estruturas muito abaladas, totalmente destruídas. Eu fico triste. Mexe comigo. Eu falo, poxa vida, esse lugar poderia estar produzindo resultados. Poderia estar morando alguém naquela casa. Poderia estar embelezando a nossa cidade. E essas coisas entristecem, deixam a cidade feia, deixam a cidade manchada, pessoas sem casa, locais de obra, de trabalho, de empresas fechados, destruídos. A Bíblia diz que o inimigo, o ladrão, veio senão para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Então você olha lugares que não têm vida, e você fica triste. Isso deve mexer com os seus sentimentos. Porque você, com o seu sentimento mexido, quando eu ministrei, eu falei sobre situações que nós vemos, imagens, eu trouxe coisas para os irmãos verem. Nós vemos uma imagem, essa imagem gera um sentimento, e um sentimento vai gerar um pensamento, que vai gerar uma ação. Amém? Então, eu vejo uma coisa, já penso, já gera um sentimento, eu vou agir de alguma forma. Então, meus alunos lembram da geladeira vazia, da geladeira cheia? Então, como você vai reagir diante daquilo que você vê? Que atitude você vai ter diante do que você vê? Sua geladeira se abriu, ela está vazia. O que você vai fazer? Ai, coitadinho de mim. Ai, eu não tenho nada. Não. Nós nascemos de novo, temos a palavra, temos fé, temos a vida de Deus em nós. Se a geladeira está vazia, Pai, te dou graças, porque a minha geladeira eu posso ver pela minha fé, a geladeira cheia e transbordando. E tudo que eu tiver aqui, além do que eu tiver aqui, eu vou compartilhar com quem tem necessidade. Obrigado pelo emprego que chegou, pelo suprimento que chegou. Obrigada porque eu não tenho falta de nada. O Senhor é o meu pastor. Todas as minhas fontes estão em Ti. Eu não choro, eu me alegro, eu danço, eu pulo. Me regozijando com o que Deus vai trazer para mim. Porque depois que eu tenho uma atitude dessa, uma ação dessa, alguém bate na minha porta e a bênção vem. Alguém me liga e fala, qual é o seu Pix?
Amém? Mas se a minha reação é de, ai, Deus não me ama, não adianta ir na igreja, não adianta dar dízimo, não adianta louvar, não adianta servir, aí olha como está a situação. Eu queria comer alguma coisa gostosa e não tem. Se você agir assim, você vai ter exatamente aquilo como você agiu. Você não vai receber nada, você vai continuar com nada, chorando e reclamando. Mas se você vê uma situação, seja ela qual for, a sua reação tem que ser outra. A sua reação tem que ser de quem nasceu de novo. Tem que ser uma reação de vida e não de morte. Uma reação de alegria e não de tristeza. Olha a sua conta, está vermelha? Pai, obrigado, porque eu vejo a minha conta totalmente positiva. Obrigada pela sabedoria que o Senhor está me dando para regularizar essa situação, porque eu não vou permanecer assim. Eu não vou ficar devendo nada para ninguém. Vou pagar todas as minhas contas. Obrigada por uma estratégia, por uma sabedoria do alto, para que essa situação mude. Eu me alegro no Deus da minha salvação. E você começa a ver os versículos e declarar a palavra sobre aquela situação. E quando você declara a palavra sobre a situação, ela é transformada. Porque a palavra é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. A palavra prospera para aquilo que ela é designada. Então você designa a palavra sobre a situação, seja ela qual for, e você vai ver a mudança. O que o nosso amigo Neemias fez aqui? Ele sentou, ele viu uma situação, ele chorou. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando a Deus dos céus. Neemias não tinha o Espírito Santo como eu e você temos. Ele não foi batizado no Espírito Santo aqui. O Espírito Santo vinha pelos sacerdotes, pelos profetas. O Espírito Santo ia pelas pessoas. E o Espírito Santo falou com ele. Enquanto ele orava, enquanto ele jejuava. Diga oração e jejum. Nossa, Sá, que coisa que você veio falar aqui para a gente hoje, hein? Oração e jejum também. Nós não jejuamos para mudar a Deus. Nós jejuamos para estar sensíveis, para ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco. Nós jejuamos para receber exatamente a direção do alto, para aquilo que nós temos que fazer. Nós jejuamos para amortecer a nossa carne, e para fortalecer mais ainda o nosso espírito em Deus. Amém. Neemias sentiu tristeza, sentiu dor pela situação. Era o povo dele. A gente não pode viver com o coração tão endurecido ao ponto de não ter sensibilidade com o sofrimento do outro. Eu não quero que a casa do meu vizinho destrua, eu não quero que ela se abale. Amém. Quando a gente fala de reconstrução, a gente gosta muito de lembrar, a primeira coisa que me vem é essas coisas físicas, casas, né? Está lá na sua casa, aconteceu alguma coisa na sua casa, entrou uma rachadura. Você já fica ali com cuidado, você tem que ver o que está acontecendo, porque essa rachadura pode interferir ou não na estrutura da sua casa. Né? Você não vai ver uma rachadura e vai fazer de conta que não está acontecendo nada. Não vai abrir um buraco na sua parede e você vai agir como se não tivesse acontecendo nada. Você vai fechar aquele buraco, você vai reparar aquilo que aconteceu. Se você viu uma estrutura abalada, entortou alguma coisa, você vai procurar um profissional para corrigir. Isso é reconstruir, isso é corrigir. Você vai buscar uma direção, vai procurar um especialista, e esse especialista vai vir e vai te ajudar a resolver aquele problema, para que a sua casa esteja bem e bonita. A sua casa tem que estar boa e bonita por fora e por dentro. Amém. Isso é uma casa física. E nós podemos trazer isso para várias áreas da nossa vida. Amém. Às vezes, as estruturas nos relacionamentos estão abaladas. Às vezes, a estrutura no casamento está abalada. Às vezes, está tendo uma rachadura no relacionamento entre pai e filhos. Pode ter uma rachadura entre um relacionamento entre irmãos. Entre irmãos de sangue, entre irmãos da igreja. Pode ser que abra um buraco, uma fenda, em algumas áreas da nossa vida. E nós precisamos estar atentos a isso, para que nós possamos reconstruir. E não fazer de conta que não está acontecendo nada ou não está vendo. Relacionamentos familiares.
família, adoro falar de família. Família é algo muito importante na nossa vida. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua família. A sua família é algo muito importante para você. Você não pode fingir que não está acontecendo. Você não pode fingir que tem uma rachadura, ou um buraco, ou uma parede que já caiu. Você precisa enfrentar isso. Você precisa orar e jejuar por esta situação. Para que seja reconstruída. Porque se não for reconstruída, a casa vai cair. E você pode ter um problema muito sério. E você pode ficar muito triste. Às vezes o seu filho está um pouco mais afastado. Sua filha está um pouquinho mais afastada. Você está percebendo porque o Espírito Santo te mostra. E às vezes a gente não quer enfrentar a situação. Neemias, durante todo esse livro, passou por várias provas. Ele teve resistências internas e externas. Pode ser que eu e você tenhamos resistências para resolver os problemas, mas o mais importante é nós resolvermos os problemas. É nós reconstruirmos aquela ponte que está quase caindo. Nós somos filhos do Deus amado. Nós temos paz e alegria no nosso espírito. Nós precisamos estar atentos ao que nós estamos vivendo nesses dias. Os tempos são muito maus. Os dias são maus. Os dias não estão de brincadeira. O diabo não está de brincadeira. O que ele quer é parar você. Amém? Ele quer paralisar você por saber que existe um grande poder para operar através da sua vida. Ele quer parar você. Ele quer me parar. Ele quer me atrasar. E essas coisas, quando não são tratadas, elas nos atrasam ou nos paralisam. Muitas pessoas têm problemas de liberar perdão. A gente ministra isso, e ministra, e ministra, e ministra. E as pessoas ainda ficam se segurando no seu lugar de defesa. Me magoou, me ofendeu, não é justo. Não é não, amigo. Mas não é justo mesmo. Alguém foi justo com Jesus? Vocês acham que foi justo colocar Jesus naquela cruz? Vocês acham que foi justo o que nós fizemos com Jesus? Porque se nós estivéssemos lá, nós faríamos o mesmo. Os próprios discípulos estavam com ele do lado a lado. Hoje nós somos discípulos. Negaram, se esconderam. Não é justo, não. Não é nada, mas não se preocupe, não. Porque Deus é a nossa justiça. Amém. Deus faz a sua justiça. O mais importante, meu irmão, é você ficar livre. Sem carregar nenhum peso. Sem carregar nenhuma culpa. Ninguém está te devendo nada, pelo contrário, você que está devendo. Mas como assim? Sim, a pessoa te ofendeu, te machucou, te magoou, fez um rombo no relacionamento, um buraco enorme. Aí, sabe como que você tampa esse buraco? Sabe como você resolve essa rachadura? Perdoando e tendo atitudes de amor. Tendo ações de amor. Qual que é o seu Pix mesmo? Ai, professora Salete, isso é muito difícil. Eu vou dar dinheiro, vou abençoar com dinheiro, com alguém que me machucou tanto. Ei, você nasceu de novo. Essa é a sua realidade. Esta é a sua nova realidade. Esta é a sua nova história. Porque quem está lá fora e não nasceu de novo, não consegue fazer isso. Mas você consegue. Amém. Diga, qual é o número do Pix? Diga. Fale de novo. Diga assim, qual é o seu número do Pix? Pensa naquela pessoa que te machucou. Pensa naquela pessoa que está ali sempre no seu calo, te incomodando. Qual é o número do seu Pix, meu amigo? Qual é o número do seu Pix, fulana?
Vai no shopping, compra um presente. Se você não tem esse acesso de estar conversando, compra um presente. Descobre o endereço, manda entregar. Se você não puder ir lá, se estiver em outra cidade, vai lá na internet, lá naqueles canais de compras, que você gosta de comprar, compra lá e manda entregar o endereço. Aleluia. Manda uma mensagem. Sabe o que isso faz? Tampa um buraco. O seu lado está tampado. O seu lado está reconstruído. O seu lado está restaurado. Mas e o outro? Não é da sua conta. Se não te perdoar, se não te liberar, não é da sua conta. Cuida da sua vida, faz a sua parte. Amém? Faça a sua parte. O Neemias se lamentou, mas ele foi, orou e jejuou. Se você buscar Deus dessa forma, você vai ter esse tipo de resposta. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo vai te falar. Manda uma mensagem, descobre qual é o Pix dele, transfere um valor para ele. Vai no shopping, compra um presente caro. Caro. Tem que te custar. Você tem que dar um tapa na cara do cão. O diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Quando você segura, você fica retendo a bênção que é sua. Quando você libera, as bênçãos correm atrás de você. Isso é sobrenatural. Isso é do Espírito e é da palavra. Ela cumpre para aquilo que ela é designada. Você consegue fechar um buraco que foi aberto naquele relacionamento. Você vai orar e você vai jejuar. E você vai receber informações de Deus que ninguém poderia te dar. O Espírito Santo vai usar. Porque não adianta eu orar e jejuar por você. Não adianta a pastora Tereza, o pastor Francisco. Não adianta essas pessoas jejuarem por você. E chegar para você e falar assim, filho, faz isso. Não adianta nada. Não é isso que funciona. O que funciona é você buscar Deus no seu coração. É você buscar a Deus de verdade. Eu ministrei nas minhas aulas de oração que não é aquelas orações mecânicas. Senta na mesa, Pai, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Faz isso sem nem pensar o que está fazendo. Eu dirijo meu carro sem pensar o que eu estou fazendo. Eu entro lá e dirijo. Olho tudo e vou seguindo. E você também dirige no automático, sim ou não? Mesmo carro manual, a gente dirige no automático. Simples assim, mesmo no manual. Você nem viu as marchas depois, já pôs tudo, está na quinta, e nem pensou como fez tudo. Oração não funciona assim. Nós precisamos nos atentar e voltar para aquele lugar em Deus, onde nós sabemos como nós estamos relacionando com Ele. Eu preciso conversar com Deus e colocar o meu coração diante de Deus. Eu preciso abrir o meu coração e falar como eu estou como filha, porque Ele me escuta como pai. Papai, passar tempo com Ele. Tempo, diga tempo. Diga de novo, tempo. Passar tempo com Ele. Mas sabe, você não sabe, eu não tenho tempo para ficar. Você tem tempo sim, você tem que arranjar tempo. Senão, você vai ficar sem tempo para corrigir o tanto de problemas que você vai trazer para você. Se você não orar. Porque na oração tem discernimento. Na oração tem resposta. Na oração o Espírito Santo sinaliza para você e você percebe o que está acontecendo. Irmãos, eu não tenho tempo de contar. Mas quando Deus me mandou embora do meu trabalho, quando eu estava no banco, Deus me falou tudo um dia antes como ia acontecer. O Espírito Santo, assim, para mim foi do nada, porque eu estava trabalhando normal, louca, desejando muito sair, mas estava seguindo minha vida normal. Aí o Senhor, entrei no banco, no elevador, o Senhor falou assim, último dia que você trabalhou aqui no banco. Aí eu, nossa, será? Desci do elevador, passei na catraca. Último dia que você passa nessa catraca como funcionário. Eu entrei na van, último dia que você pega essa van. Ai, meu coração já estava, né? Pronto, tá ótimo, tá tudo bem. Então tá tudo bem. Entrei lá no outro prédio, que meu marido ia me buscar no outro prédio. Aí ele falou assim, o último dia que você espera o seu marido aqui. Ele foi falando desse jeito comigo. O último dia. Entramos lá na Marginal, para ir para minha casa, que eu morava na Lapa. Aí
o Senhor falou, é o último dia que Ele vem te buscar aqui nesse prédio. Eu entrei no carro, suspensa, com a notícia. Aí eu falei, meu bem, o Senhor acabou de me falar que é o último dia que eu trabalhei no banco, foi hoje. Aí meu marido falou, Sazinha, lá vem você. Que história é essa? O Senhor está me falando. Ele me falou no elevador, Ele me falou no elevador, Ele me falou na catraca, Ele me falou dentro do... Aí contei tudo para ele. Ai, Sazinha, tá bom, Sazinha. Aí cheguei em casa suspensa. E a gente fazendo uns planos lá em casa, minha filha ia casar e queria que a gente comprasse um outro lugar, um apartamento. Falei, filha, espera aí, porque agora o homem vai ser mandado embora. Quê? Eu falei, pois é. Aí meu marido já me olhou, né? Eu falei, pois, já estava sentado no chão. O Senhor falou assim, 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 assim comigo. Sério, mãe? Sabe que Deus falou também comigo quando eu fui sair daquele estágio lá? Então, foi isso. Aí passei um pouquinho e subi, suspensa assim. Como o Espírito Santo fala com a gente, eu fico meio suspensinha. Aí subi para o quarto, dormi, orei, acordei com aquilo queimando dentro de novo, certo do que ia acontecer. Entrei no carro e fui trabalhar. Meu marido me levando. Aí ele começando a falar um monte de coisa, porque ele sabia que eu estava, né? Ele ia dar aula em alguma cidade. Eu vou dar aula. Eu falei, então, eu acho que hoje eu vou com você dar aula. Que história é essa? Vai sair mais cedo? Eu não estou te falando que você mandar embora hoje? Mas sozinha, você está com essa história? Estou, meu bem. E você mandar embora, eu vou te acompanhar na aula hoje. Que prazer que vai ser isso. Aí, estava chegando perto do banco, eu falei, você quer me esperar aqui? Ou você vai querer voltar para casa? Você está insistindo com isso? Eu falei, estou te avisando, eu vou chegar, eu vou entrar, eu vou ser mandado embora. Você que decide, se você vai ficar aqui, você vai voltar para casa. Aí ele voltou para casa. Eu vou para casa. Tá bom, daqui a pouco eu te ligo. Entrei no banco, sorrindo. Sabe quantos anos eu trabalhei naquele lugar? 29 anos. A minha vida estava lá, gente. Imagina, 29 anos, você sair de um lugar. Quando eu cheguei no banco, eu entrei naquele... um ambiente bem grande, assim. Aí eu entrei no andar, sorrindo. A alegria do Senhor é a minha força. Eu entrei sorrindo. Bom dia, bom dia, bom dia. Peguei minha mochila que eu corria, coloquei minha mochila do lado, aí já tinha a minha gerente, tinha a maior lá. Gerente? Não, minha coordenadora e minha gerente, estava lá. A coordenadora já veio e falou, Salete, a gente pode ir ali conversar na salinha? Eu falei, mas eu preciso ligar meu computador, porque... Não precisa ligar, não. Eu falei, então tá bom, deixa eu pôr minha mochila aqui. Aí, nossa, vocês arranjaram tem uma salinha para mim? Tem? Porque não tinha salinha, estava reformando lá. A gente vai ali numa salinha. E ela estava tão nervosa, e eu tão sorridente. Aí eu falei, vamos conversar sim. Aí chega lá na sala, você espera um pouquinho? Claro, tudo bem. Aí chegou a gerente, mais nervosa ainda. Então, Salete, eu falei, aonde eu assino? Vocês não percam tempo comigo, só me falam onde eu assino. Eu já sei. Deus me preparou para esse momento. Eu sabia que isso ia acontecer agora. Aí elas, mas eu queria... Não fala, eu prefiro que você não fale. Eu estou aqui há 29 anos, eu prefiro que você não me fale nada. Aonde eu assino? Elas, mas tá bom. Aí eu assinei. Você quer que a gente mande segurança, ou a gente quer que a gente pegue suas coisas? Eu falei, o quê? Pegar minhas coisas? Como assim? Eu estou há 29 anos no banco, eu entro e saio. Por que eu não posso pegar minhas coisas? Não, você pode, mas ninguém nunca vai. Ninguém quer ir pegar. Eu falei, eu não sou assim. Eu tenho as minhas coisas pessoais, eu vou levar as minhas coisas. Você pode mandar um segurança do meu lado. Eu nunca levei uma agulha desse banco, um clips, e eu não quero nada do banco. Eu só quero sair, eu só quero pegar minhas coisas. Tá bom, então você espera eu avisar a equipe, porque eles não estão sabendo. Pode ir. Deixa eu falar uma coisa. Você tem que falar com a coordenadora. Você tem que falar isso com o jurídico. Tem um processo assim, assado, está comigo? Você tem que passar lá. E você tem que fazer... Sabe o que ela falou? Você não existe. Eu nunca vi alguém agindo assim. Falei, sim. Você vai fazer isso porque Deus está comigo. E o pessoal do outro lado do RH lá me olhando, esperando eu chorar, esperando eu fazer alguma coisa. Sabe o que eu fiz? Quando elas saíram da sala, eu comecei a cantar e louvar a Deus.
O Espírito Santo, ele nos prepara. Ele nos avisa do que está para acontecer. Nós só precisamos estar verdadeiramente conectados. Verdadeiramente. Eu fiz tudo isso, o RH ficou me olhando, eu louvando lá, eu acho que eu fiquei cantando a música do Eliezer, não lembro qual que era, fiquei louvando, e aí fui no banheiro para poder, e aí ela chegava, você pode ir lá, tá? Tá bom, eu vou. Quer mandar o segurança? Não precisa de segurança, você pode fazer lá o que tiver que fazer. Nisso, eu fui para o banheiro, quando eu voltei, a minha amiga, uma amiga que corria comigo, muito querida, vinha em prantos, mas vinha em prantos, chorando. Aí me abraçou e nós choramos. Porque eu chorei por causa dela, por causa dos outros amigos, todo mundo ficou surpreso. Eu dei testemunho lá, e dei testemunho até o último dia que eu estava lá, fora de lá. E eu contei na aula que eu tinha recebido mensagem recentemente de amigos do banco, pedindo oração. Sá, eu preciso que você me ajude em oração numa situação aqui, porque eu sei que Deus sempre ouve as suas orações. E todos os dias eu oro ao Senhor louvando a Ele, porque eu sei que todos os dias Ele ouve as minhas orações. Se eu não tiver essa convicção, não adianta eu orar. Se eu não estiver certa do que eu estou orando, Deus está me ouvindo, não adianta orar. Fazer orações mecânicas automaticamente não adianta orar. E nós temos crentes hoje, infelizmente, pastores, que não estão orando. Os crentes vêm para a igreja, os crentes louvam, mas os crentes não oram. E se você não ora, o seu fundamento não está firme. A sua parede, a sua coluna não está firme. A fundação não está firme. O que fundamenta você é a oração. Você tem que orar, você tem que jejuar por questões da sua vida. E você não tem que esperar casa cair para depois você orar e jejuar, para construir tudo de novo. Nós estamos num tempo de construção, amém? Meu Deus, já deu tempo. Olha aqui. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Olha aqui, misericordioso com os que te amam. E os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Olha aqui um item que eu quero deixar claro. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos, e se os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Ai, que palavra maravilhosa, não é, gente? Meu Deus, Ele vai trazer de onde estiver, e eles vão se reunir de novo. O Senhor vai trazer eles de volta. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Uma coisa, um outro detalhe, além de orar e jejuar, reconhecer onde você está errando e confessar isso na sua oração. A gente sempre olha para o outro e acha que o outro está errado. A gente olha na casa do outro e vê a rachadura na casa do outro, e vê o buraco na casa do outro. Mas você tem que olhar para você. É com você, amém? Diga, é comigo. Você tem que orar e você tem que colocar na sua oração, confessando as suas falhas, confessando a sua negligência, confessando a sua demora em operação da palavra de Deus. O Senhor tem falado coisas poderosas para vocês através desse púlpito. Você tem recebido palavras de lições e você está resistindo. E você resistindo, você não avança. Resistindo, você não avança.
O carro só vai andar quando você ligar, colocar os pés nos pedais e acelerar, aí o carro vai andar. Então você tem que acelerar, você tem que confiar no Senhor. Confiar. Se fechou uma porta, porque Deus tem uma maior para abrir. Como testemunho da família, do casal perdeu o emprego. Glória a Deus que eu perdi meu emprego. Aleluia! Coisa melhor está chegando. Amém? Coisa maior está chegando. Você só precisa olhar para você, ver onde você está errando e consertar o que você está errando. Se tem uma rachadura que foi você que fez ou não foi você que fez, mas tem uma rachadura, conserta essa rachadura, querido. Confessa o seu pecado ao Senhor. Pai, olha para você, para de olhar para o outro. Nós só acusamos o outro. É porque o meu pastor, é porque o meu líder, é porque o meu irmão, é porque a minha irmã, é porque não sei quem. Gente, vamos parar. É o meu chefe. Não, é você. Se está ruim, a culpa é sua, não é dele. Mude o seu comportamento, mude a sua forma de agir, mude a sua forma de orar. Abençoe aquele que te persegue. Ame os seus inimigos. Ore por aquele que te persegue. Ore para que ele seja salvo, para que ele seja liberto, para que ele seja curado, para que ele seja restaurado. Você fazendo isso, você vai conseguir restaurar a sua casa, a sua vida, os seus relacionamentos. Eu e você precisamos ter uma comunhão íntima com Deus. Acordar de manhã, Pai, graças te dou. Eu acordo assim, gente. Eu tiro o meu pé da cama assim. Pai, te dou graças, porque em Cristo Jesus sempre sou conduzido em triunfo. Eu acordo declarando essa palavra, é a minha oração. Oração que prevalece é orar a palavra. Amém? É orar a palavra. Você ora a palavra. Te dou graças, Pai, porque eu sou mais do que vencedora. Nessa e naquela situação. Você é mais do que vencedor. Amém? Você vai orar por aquele que você deseja que seja salvo. Eu deixei aqui o nome com cada um. Eu levei o nome. Todos os dias eu oro por essa escola Rema. Eu oro pelos meus alunos. Eu oro por aqueles nomes que nós distribuímos para cada aluno, chamando para a salvação. Eu tive testemunhos, logo no dia seguinte, alunos mandaram testemunho, falando de pessoas que já foram alcançadas pelas orações. Você vai orar por pessoas que precisam ser salvas, queridos. Você está querendo orar por fazer outras coisas tão grandes. Deus está querendo que você faça o básico, para Ele te colocar no grandão. Ele vai te levar onde você quer. Se você tem pensamentos bons a seu respeito, Deus tem maior ainda. Se você quer coisas boas, Deus tem coisas maiores para você. Amém? Tudo que o Senhor quer é reconstruir. Primeira coisa que você tem que fazer é orar. E nessa oração, você tem que orar e pedir perdão. Resistência sempre vai vir. E se vir resistência, se alegre. Porque você está indo contra o inimigo. É sinal que o inimigo está bravo com você. Você está chegando você está no caminho certo. Então, resistência não é para se entristecer, é para se alegrar com ela. Amém? Olha lá, o povo estava envergonhado, humilhado, né? Mas olha que coisa linda. Olha aqui, vou finalizando já com isso. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla. Vocês sabem que ele conseguiu restaurar o muro, as portas, em 52 dias. Amém? Com toda a resistência ele conseguiu. E todo o povo viu e temeu o Senhor. Porque o Senhor foi com Neemias. Então, agora que finalizou, olha isso. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Em vez de humilhação, ele se regozijará na sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Isaías 61, 7. Então, aonde estava ruim, onde estava feio, destruído, vai ficar tudo bonito e novo. Você vai pintar a sua casa nova, amém? Você está com uma casa velhinha, quer uma nova casa, chegou. A Tereza ministrou aqui agora para vocês. Meu Deus, que palavra! Bens, quem quer bens? É para a glória de Deus, receba o bem, receba uma casa nova, receba uma casa reformada, receba uma restauração na sua casa, no seu casamento, nos seus relacionamentos, receba restauração, amém? O último versículo que eu quero, agora eu quero que você se alegre com essa palavra, hein? Eu vou ler bem devagar, você vai pular e vai dançar e vai correr com essa palavra.
Nós gostamos de correr no verbo da vida, não gostamos? A palavra deve ser o nosso maior motivo de fazer a gente correr. Então vi novos céus. Para mim, restauração traz coisa de novidade, de coisa nova. Amém? Quando você pinta a casa, ela parece nova. Quando você restaura um relacionamento, é a coisa mais poderosa que pode ter. É a coisa mais linda. Você andar de mãos dadas, você andar feliz, seu olho brilhar quando você vê aquela pessoa. Ai, Deus é tão glorificado, o reino de Deus fica tão mais lindo quando a gente age como a gente tem que agir. Então eu vi novos céus e nova terra. Aleluia. Pois o meu primeiro céu e a minha primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Falando nisso, a gente restaura o nosso corpo, o nosso cabelo, a nossa pele, compra roupa nova, a gente fica tudo novo, amém? Amém. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia! Glória a Deus! Não haverá mais morte, nem tristeza e nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo coisas novas. Eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, por essas palavras são verdadeiras e são dignas de confiança. Eu estou fazendo coisas novas. Aleluia! O Senhor me deu essa palavra para finalizar para vocês. Ele está fazendo coisas novas. O Senhor está restaurando a sua vida e a sua casa. Obrigada, Pai. Aleluia, nós te louvamos, Pai. Somos gratos a Ti, Pai. Porque o Teu Espírito é o nosso ajudador, é o nosso auxiliador, é quem nos dirige, quem nos dá direção, quem nos ajuda a planejar para derrubar as barreiras que ainda temos que enfrentar. Obrigada pelo Teu Espírito que nos dá a estratégia, a ferramenta para reconstruir, para restaurar. E hoje o Senhor faz coisas novas. Nós tomamos posse do que o Senhor faz, nos alegramos, nos regozijamos e somos gratos, Pai, por tudo novo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Obrigada, Pai. Nós te adoramos, nós te louvamos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Continua durante este dia ministrando nos nossos corações. Revelação chegando. Eu declaro a revelação chegando. Pai, eu declaro olhos iluminados. Pai, olhos iluminados sobre os Teus filhos, Pai. Mentes abertas, Pai. Eu declaro os Teus filhos agora recebendo o Espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, ouvidos destapados, ouvindo a Sua voz, o Senhor falando no homem interior deles, e cada um de nós discernindo todas as coisas. Em nome de Jesus eu te louvo, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. O Senhor está falando algo. O Senhor está falando para você crer. Não importa o que aconteceu, simplesmente creia. Ele quer restaurar. Creia. Tem pessoas que escutam isso, estão ouvindo isso, estão falando: nossa, mas será?
Ele está falando com você, querido. Filho, confia em mim. Filho, confia em mim. Filha, confia em mim. Eu sou o motivo da sua alegria. Eu sou a sua força. Simplesmente haja. Simplesmente haja. Faça o que tem que ser feito. E eu te dou a vitória. Eu estou com você. Eu te sustento. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Confia no Senhor de todo o seu coração. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. O Senhor é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Amamos a sua palavra. Amamos essa unção que está sobre este lugar e sobre o teu Espírito que está passeando aqui no nosso meio. Oh, Pai, em nome de Jesus. Se você puder, abraça a pessoa que está do seu lado. Você está sendo abraçado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus que se move em você. Quer encher e preencher. Quer encher e quer preencher. O amor de Cristo está derramado nos nossos corações. O amor de Cristo está derramado nos nossos corações. O amor de Cristo está derramado em nossos corações. Seu coração, Ele nem hesitou. Obrigado, Espírito Santo. Você é quem restaura, você é quem nos ajuda a reconstruir. Oh, obrigado, Senhor. Oh, obrigada, Pai. A vida é salvação. Milagres chegando, provisão chegando, cura se manifestando, restauração. Foi obedecer o plano que Deus Você tem muito para dar. escreveu. Você tem muito para dar. E quando a minha história parecia ter chegado